trabalhos da 4ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, realizada em 27 de abril de 2020. Dando início à ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da emenda do projeto de lei número 8/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Boa noite a todos. Projeto de lei número 8/2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19 e da outras providências. Foi solicitado pelo senhor prefeito a tramitação do projeto de lei número 8/2020 em regime de urgência. Então, eu coloco o pedido do senhor prefeito para a tramitação do projeto em regime de urgência em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a todos, cumprimento a mesa, nobres colegas, aqueles que estão assistindo através do meu canal do Facebook e aqueles que assistiram através do canal do YouTube da Câmara. Senhor presidente, o projeto ele é bom, só que eu acredito que ele não está no momento correto de se enviar para nós agora. Até porque todas as questões que foram elaboradas aqui, sobre o qual foi tratado novamente, sobre serviços essenciais, serviços que tem que ter a sua atenção na questão de quantidade de pessoas de atendimento, a forma de você estar organizando o comércio dos serviços essenciais, também sobre a questão de quem deve cobrar ou não cobrar a utilização de máscaras ao adentrar a um comércio. E aí ele coloca até um procedimento de penalidade, né? Ele coloca aqui que pode ser penalizado tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. E aí ele coloca um percentual de 15% a 200%, né, de multa no valor da menor referência da escala dos salários dos vencimentos da prefeitura, né, dos servidores. Creio eu que é um pouco mais de R$1.000. E pode ser o dobro também, se caso for reincidente. No procedimento, ele não trouxe aqui a questão do direito de defesa contraditório, que deveria ter, a gente sabe que tem. Apenas ele jogou o procedimento de fiscalização para a lei do Código de Posturas, e ele só determinou a questão da fiscalização e o tipo de sanção. Mas o direito de defesa contraditório, ele não colocou no procedimento. Então ficou falho aqui. Nós temos que tomar cuidado, porque é o seguinte, essa é uma lei, eu pude ler muito bem, pude analisar cada ponto, e ela não precisaria estar nessa casa. Essa lei, ela pode ser feita através de decreto, porque a única sanção que nós temos aqui é no artigo 4º, que a gente poderia colocar, no parágrafo 4º, né, do artigo 4º, tá? Que ele fala o seguinte: fica determinado que todas as pessoas somente adentrem aos comércios utilizando a máscara descartável ou de pano, criando assim barreira mecânica para a transmissão do coronavírus. Só tem essa parte de que você pode estar indo contra, né? Que você pode estar descumprindo, não tem outra. Então, ou seja, se uma pessoa entrar em determinado comércio, ela sem a máscara, o comércio pode ser penalizado e a pessoa pode ser multada também. Então já vimos aqui que pode variar aí até R$2.000, tá? Isso o dobro para R$4.000 se for reincidente. Acontece que nós temos um problema. A partir do momento que essa lei for sancionada, ela não tem prazo, ok? Ela não tem prazo. Então, quando mudar algo do governo, essa lei vai ter que ser revogada ou vai ter que ser alterada, sempre. Mais um problema, por quê? Porque tem todo um trâmite, um procedimento legislativo que demanda tempo. Por isso que todos os chefes de executivo fazem através de decreto. Qual que é a penalidade? Principalmente os municípios. Alvará do comércio. Não cumpriu, alvará do comércio. É o comércio que vai ter a sanção. E isso está estipulado dentro do Código de Postura. É claro que a gente não pode criar multa, né, através de um decreto. Tem que ser através de lei. Só que, como existe dentro do Código de Postura, se um determinado comércio, digamos lá, vem uma pessoa e adentrou o comércio sem máscara, o comércio que tem que ficar ali regrando tudo, e não é a pessoa. Então, ou seja,
O comércio tem que estar atento a quem entra, na fila, se está todo mundo mantendo ali 1,5 metro de distância ou mais. Se caso houver um descumprimento, é o comércio. Então fica muito mais fácil você estipular uma norma de sanção através de um decreto, que é muito mais rápido, muito mais fácil. Você pode fazer de um dia para o outro, do que você estipular questões de sanções e outras formas em uma lei que vai ter que ser revogada depois. E vai ter que vir um outro processo. Aí, isso aqui sabe o que vai acontecer? Vai criar uma crise política. Nós já temos uma crise de saúde, nós já temos uma crítica econômica, e agora nós vamos ter uma crise política. E não deve acontecer isso aqui. Então, eu acho que a lei agora, ela não está no prazo, não está na forma correta, deveria ter sido feito decreto, e essa lei, para mim, vai nascer morta, que depois eu vou explicar o porquê, né? Então, eu espero que, na hora da reunião, só para terminar, na hora que a gente for discutir para determinar isso, tudo tem que ser analisado, principalmente pelo relator, pelo presidente e por eu, membro da comissão, somente isso. A tramitação do projeto em regime de urgência continua em discussão. Com a palavra, o vereador professor Sérgio Schmidt. Tem um lenço umedecido aqui. Já li. Acho que está desligado. Cumprimento a mesa. Não ligou, hein? Cumprimento a mesa, aos vereadores e ao público que nos assiste pela internet. Primeiro, eu gostaria de falar aqui sobre a própria questão do microfone, para que o presidente, na organização da sessão, que disponibilize mais microfones, ainda que tenha um lenço umedecido, o risco é menor, porque nós estamos falando aqui com um negócio vazado, furado. Então aqui nós estamos em risco. Só gostaria que descontasse esse tempo meu, porque a gente tem que pensar em todos, na saúde de todos, e quando nós lutamos por leis, é para o bem de todos. Então, nós temos que começar dando exemplo aqui na Câmara. Segundo lugar, esse projeto deu entrada aqui no dia 17. Foi protocolado no dia 17. Um projeto de lei é para ser discutido na Câmara e depois de aprovado, vai ser publicado, se transforma em lei. Aqui nós já temos um erro. Por quê? Primeiro, fazem 10 dias que esse projeto está aqui. Por que até hoje não foi convocado uma sessão extraordinária para ser votado isso? 10 dias. Quantas pessoas não podem ter sido contaminadas? Segundo, está errado. Poderia ter sido feito por decreto do prefeito. Então, 10 dias perdidos da saúde pública. É muito ruim falar com máscara, está descendo. Então nós temos falhas graves aqui. Não foi convocado em 10 dias uma sessão extraordinária. O projeto poderia ter vindo por decreto, ou melhor, poderia, ao invés de projeto de lei, um decreto, feito lá pelo próprio prefeito, mas para não se indispor, manda para a Câmara. E aí fala-se mal da Câmara Municipal, que os vereadores não querem. Só um momento. Então, essas coisas não podem acontecer. Saúde pública, a pessoa morreu já em Pariquera.
cadê esse tempo? Por que não se respeita isso? Por questão política. Não tem que ter medo, tem que ter coragem nesse momento. Então, aqui vai a minha indignação. E se esse projeto for para discussão ainda nas comissões, eu gostaria de fazer um lembrete. Recentemente foi alvo de discussão e eu até gostaria que vocês analisassem essa questão legal, tá? Como existe um decreto do Estado, no município, ele pode ser até mais rigoroso, mas não pode abrir coisas que não é permitido no Estado. Tem que levar isso em consideração na reunião das discussões das comissões. Muito obrigado. A tramitação do projeto em regime de urgência continua em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Mendes. Cumprimento a mesa, demais colegas vereadores, os funcionários aqui presentes. Também quero manifestar aqui a minha preocupação com relação à questão do microfone, questão de higiene. O senhor presidente é da saúde, sabe que é preocupante. Não que a gente esteja aí falando que os colegas estão contaminados, tá, mas é uma questão de precaução, de prevenção. Com relação à questão desse projeto, o qual o senhor presidente acaba de dizer que está fazendo o pedido do regime de urgência por conta do prefeito, gostaria de colocar aqui também essa questão, reforçar aqui essa questão do porquê estar aqui na casa desde o dia 17 e não ter sido convocada essa sessão extraordinária. E antes mesmo dessa questão, a questão também do executivo, do prefeito, ter encaminhado para cá uma situação a qual poderia ter sido resolvida lá. Registro, Cajati, diversos outros municípios da região e fora da região fizeram através de decreto. Agora, por quê? Ter que jogar para a Câmara, que a gente sabe que tem todo um trâmite legal, não é votado do dia para a noite, e daí a gente passa a ter que ouvir, estamos esperando a Câmara aprovar, estamos esperando a Câmara aprovar. Então, não havia essa necessidade. Se os outros executivos, se as outras prefeituras tiveram aí a autonomia, de acordo com a lei, de fazer através de um decreto, por que Pariquera tem que ser diferente? Tem que trazer uma situação para a Câmara, para criar, como disse o nobre vereador que me antecedeu, uma crise política, sendo que isso poderia ser resolvido através de um decreto. Então, assim, a gente sabe que Pariquera é um dos municípios aí com mais casos na região do Covid-19. Sabemos, temos essa preocupação com relação à questão do uso da máscara. A população vem nos cobrando, por várias vezes, tem nos cobrado por essa questão. Só que nós temos que também ter em mente essa situação. Poderia ter sido resolvido antes mesmo, lá no dia 17, quando o prefeito encaminhou esse projeto para cá, ele poderia ter feito um decreto, era simples, estava resolvido. Multa para quem está sem máscara, maior prevenção, enfim, a situação do comércio também. Todos os problemas poderiam ter sido, não digo resolvidos, mas amenizados. Então agora fica essa situação, joga-se da prefeitura para cá. E daí chega aqui dia 17, nós tivemos 10 dias. Quinta-feira nós estivemos aqui para uma sessão. Infelizmente o projeto não estava em pauta, e a gente teve que voltar para casa, voltar aqui hoje, e estamos passando por essa situação. Então que a população saiba que o pedido do regime de urgência dá a impressão assim, de que se for votado contra esse regime de urgência, que nós, a Câmara, os vereadores, são o problema. Muito pelo contrário, poderia ter sido feito através de decreto. O prefeito poderia fazer através de decreto, já estava resolvido há 10 dias atrás.
E depois essa questão da sessão extraordinária que poderia ter sido convocada, né, um pouco antes. A tramitação do projeto em regime de urgência continua em discussão. Com a palavra a vereadora Érica Sumoyama. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, demais colegas. Esse mesmo questionamento do meu nobre colega Paulo, eu fiz junto ao departamento jurídico da prefeitura, e eu falei assim, mas os outros municípios vizinhos fizeram através de decreto, por que a gente não pode fazer através de decreto também, né? Economizaria tempo, né, o trabalho, a demora para ser feito tudo isso. A explicação foi que no nosso código de postura não tem legalidade para poder fazer as coisas que está nesse projeto de lei, né, como uso de máscara, as multas aplicadas, né? Então, no judiciário a gente podia perder e ainda ter que pagar honorários de sucumbência. Isso foi o que foi me relatado. Então, as demais coisas já estão no decreto, né? Mas por conta dessas coisas que no ver do executivo deveriam ser incluídas, a gente não poderia fazer através de decreto. Seria através de projeto de lei. Então foi essa a explicação que eu obtive, que foi a mesma questão levantada por conta disso. É só isso. A tramitação do projeto em regime de urgência continua em discussão. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Cumprimento a mesa, os demais vereadores aqui presentes. Quero informar aqui que devido à solicitação do vereador professor Sérgio Schmidt, solicitarei o microfone da casa para que possam assim usar e, devido à sua solicitação, que possa gerar menos risco de contaminação. Uma vez que eu procurei fazer o melhor a cada um de vocês, até o lenço umedecido para fazer a limpeza, mesmo assim, quanto menos risco, é melhor. E eu acato o pedido do vereador e amanhã em diante tomarei as providências testando o microfone no aparelho. Também a questão que cita a demora, 10 dias, temos que ver que o projeto chegou aqui na sexta-feira, no finalzinho do expediente, à tarde, bem à tardezinha, no final da tarde. Tivemos aí o final de semana, tivemos aí um feriado prolongado, tínhamos uma sessão marcada para sexta-feira, só que devido à impossibilidade de o vereador Rodrigo, pela sua questão religiosa, foi mudado para quinta-feira, e na quarta-feira eu tive um problema familiar, não estava aqui por um período e não deu mais tempo de mudar para a sessão junto com a outra. Esse foi o motivo. Então tivemos aí praticamente 6 dias parados aí. Em questão ao projeto, a gente já existe a lei federal 13.979 de 2020, que autoriza o gestor local a praticar atos administrativos para orientar a população e o comércio local, inclusive para decretar quarentena e isolamento. A lei federal, inclusive, fala em ato administrativo e não em lei para esse fim. Eu fiz uma pesquisa aqui, junto à casa aqui, em todos os municípios da região, pesquisei aí em diversos do estado de São Paulo e tudo através do decreto. O decreto do prefeito, do governador, ele não prevê ali a multa, né? Então, eu acho que a gente tem que seguir a lei que ampara o mais alto. Também, essa lei, se tiver, terá que fazer todo o processo novamente. Dia 11, se o governador mudar, teremos outra projeto vai vir aqui, teremos que mudar tudo de novo. Então eu vejo que, no meu ver,
em lei não é viável. Essa é a minha posição, que a lei tem que ser via decreto, como está fazendo, eu acredito que todos os municípios do estado de São Paulo. A tramitação do projeto em regime de urgência continua em discussão. O regime de urgência solicitado pelo senhor prefeito para a tramitação do projeto de lei número 8/2020 está em votação. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o regime de urgência do projeto de lei número 8/2020. Vereador Arnaldo Lourenço. Vereador Arnaldo Lourenço votou a favor. Vereador Eliel Coppe. Vereador Eliel Coppe votou a favor. Vereadora Érica Sumoyama. Vereadora Érica Sumoyama votou a favor. Vereador Milton Ticaca. Eu voto a favor. Vereador Milton Ticaca votou a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Vereador Paulo Roberto Mendes votou a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Vereador Rodrigo Mendes votou a favor. Vereador professor Sérgio Schmidt. Vereador professor Sérgio Schmidt votou a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Vereadora Tereza dos Santos votou a favor. Eu, vereador Mário Miranda, voto a favor. O regime de urgência do projeto de lei número 8/2020 está aprovado por unanimidade em única votação nominal. Encaminho o projeto de lei número 8/2020 às comissões permanentes competentes para a emissão de seus pareceres. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação número 9/2020, referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 29/2020, que acrescenta dispositivos ao artigo 142 da Lei Orgânica do município. Conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, número 9/2020, ante o exposto quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, razão pela qual encaminhamos a proposta para deliberação do plenário com aprovação da redação final, nos termos constantes no item 10 deste parecer. Sala das Comissões, 13 de abril de 2020. Assina os vereadores Arnaldo Lourenço, relator, Milton Ticaca, presidente, e Rodrigo Mendes, membro. O projeto de emenda à Lei Orgânica número 29/2020 está em segunda discussão. O projeto de emenda à Lei Orgânica número 29/2020 está em segunda votação. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de emenda à Lei Orgânica número 29/2020. Vereador Arnaldo Lourenço. Vereador Arnaldo Lourenço votou a favor. Vereador Eliel Coppe. Vereador Eliel Coppe votou a favor. Vereadora Érica Sumoyama. Vereadora Érica Sumoyama votou a favor. Vereador Milton Ticaca. Eu voto a favor. Vereador Milton Ticaca votou a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Vereador Paulo Roberto Mendes votou a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Vereador Rodrigo Mendes votou a favor. Vereador professor Sérgio Schmidt. Vereador professor Sérgio Schmidt votou a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Vereadora Tereza dos Santos votou a favor. Eu, vereador Mário Miranda, voto a favor. O projeto de emenda à Lei Orgânica número 29/2020 está aprovado por unanimidade em segunda votação nominal. Aproveito ainda para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos estão disponíveis no portal da Câmara, no seguinte endereço: www.pariqueraçu.com.br
Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes e com a graça de Deus dou a sessão por encerrada.